Sabe uma coisa interessante dessa canção aqui da Nair Nani? Como que a música começa? Você já parou para perceber por que ela começa assim? Expira, inspira, Deus é real. E ela fala com uma simplicidade isso que me chamou exatamente a atenção. E aí nesse exato momento que eu estou gravando esse vídeo, eu parei para pensar, de fato, antes de chegar até Deus, com qualquer coisa que seja, né, a sua demanda, o seu problema, a sua petição, o seu clamor, ela começa a canção dizendo: inspira, expira, Deus é real. E ela fala tão simples, sabe? E isso me fez pensar, porque muitas das vezes a gente chega até Deus chorando, desesperado, afobado, afoito. E você já viu Deus falando com você quando você tá dessa forma? Pelo menos comigo, nunca aconteceu. Eu chorar, gritar, eu ficar desesperada, afobada. Nunca que eu me lembre, eu comecei a pensar sobre isso. Nunca que eu me lembre, Deus falou comigo quando eu estava nessa situação. E então a Nair fez algo aqui, né, guiada pelo Espírito Santo, muito incrível, que eu tenho refletido muito sobre isso. Que, gente, Deus ele é tão real que ele sabe que quando a gente está com as emoções tão elevadas, a gente fica meio comprometido para, inclusive, ouvir Deus falando com a gente. Então, dificilmente Deus responde no nível da gente entender o que Deus está nos respondendo sobre esse efeito emocional de desespero, de preocupação. Eu falo por mim, eu já chorei um dia inteiro e eu não ouvi Deus falando comigo no sentido de entender a resposta. Por quê? Porque eu não estava prestando atenção. Eu só estava focada naquilo que eu estava sentindo, naquilo que eu estava vivendo. Mas ouvir mesmo a resposta de Deus eu não ouvi. Por quê? Porque eu não estava pronta para isso. Então, é tão incrível isso, é um exercício da fé, inclusive. Porque a fé é a certeza daquilo que você não está vendo, mas você tem certeza que Deus vai resolver, ou que Deus vai prover, que Deus vai fazer aquilo que você precisa, né? E que esteja em conformidade, óbvio, né, com a vontade de Deus para sua vida. Então, assim, gente, é incrível como que esse hino, quando você começa a analisar ele parte por partes, você começa a entender que o babado é mais forte do que a gente pensa. Como essa música, né, tomou conta aí, né, nesses últimos dias aqui das nossas redes sociais, da nossa vida, né, cotidiana, diária. Eu sou suspeita, que eu ouço, abri o olho, Nair Nani, eu boto o louvor. Antes de fechar o olho para dormir, bota Nair Nani. Por quê? É um exercício, sabe, de você parar para ouvir, prestar atenção. Eu tava dias sem conseguir orar, né, tipo assim, ter minha vida habitual ali de oração, né, de, sabe, comunicação com Deus. Eu tava em outro formato, não da forma que eu gostaria. Mas nunca esqueci do Senhor. Eu digo assim, no quesito de você se dedicar mesmo, tirar um tempo de qualidade. E aí, quando eu falei assim, nossa, ouvindo tanto essa música, deixa eu ouvir que música é essa. Gente, é instantâneo, como que é espiritual essa canção. Na hora essa música falou comigo, no mesmo momento eu ouvi a voz de Deus, o Espírito Santo falou comigo. Eu me levantei da minha cama naquele momento, me ajoelhei e orei. Depois de dias, sei lá quanto tempo eu estava sem orar. Devido orar de joelhos, eu digo. Porque já tinha tantas coisas acontecido e eu não estava nesse modo inspira, expira, Deus é real. Porque falar que Deus é real é fácil. Agora, quero ver a pessoa viver essa palavra. Deus é real. Não é fácil. Por quê? Porque o Senhor conhece a nossa natureza humana, né? Ele que nos criou, obviamente. E o Senhor sabe que praticamente tudo nessa vida terrena, ela é sempre um impedimento, é sempre uma barreira, é sempre um obstáculo para a gente ter de fato, né, tempo para estar com Deus, falando, ouvindo inclusive o Senhor, não só falar, mas prestar atenção, ouvir, e são muitos barulhos externos. Então, eu achei incrível isso, que é um exercício muito prático e simples sobre a fé. É você respirar, expirar, e nesse processo você vai desacelerar. É incrível isso. Não dá para você querer ouvir Deus e estar atenta para aquilo que Deus tem que falar com você
Se você não tá ali naquele momento, seu cabeça tá ali, mas seu corpo tá em outro lugar, ou seu corpo tá ali, sua cabeça em outro lugar, não funciona. E esse processo de inspira, expira é exatamente você desacelerar. Nesse processo você desacelera, se concentra e naquilo ali você se envolve no que você está fazendo. E a gente está vivendo um tempo, né, tão desnorteado assim, questões seculares têm deixado a gente tão... O tempo parece que não rende, né? Eu não sei se é só com vocês que acontece. O tempo parece que não rende, entende? E isso é o quê? Por causa de quê? Porque de tudo que o mundo vem injetando na gente, seja internet, rede social, não sei o quê, a vida, para quem tem filhos, filhos, para quem tem marido, marido, para quem tem trabalho, marido, filho, tudo, sabe? Tudo isso tenta atropelar a gente, né? As nossas vidas, estudos, inclusive, tantas coisas pra gente encaixar nessas 24, que nem dá para contar 24 que você tem que dormir, então menos 8 horas aí. Então, assim, é muita coisa, sabe? E a gente, de fato, tem perdido essa sensibilidade, essa qualidade de tempo com Deus. Então, quando a Naí inicia essa canção, eu fiquei apaixonada porque eu já cantei ela trocentas vezes e eu nunca parei pra, sabe, pensar sobre. Inspira, expira, Deus é real. Eu digo, meu Deus, por quê? Inspira, expira, Deus é real. E aí eu comecei, sabe, pegar o ritmo do negócio. Aí eu falei, rapaz, eu não tinha pensado nisso, que inteligente ela. Porque para você viver essa canção, para você realmente, sabe, como eu posso dizer, para você se apropriar disso que ela tá louvando, gente, você tem que estar inteiro naquele momento. Não adianta só os seus ouvidos estar ouvindo a canção. Não adianta só os seus olhos estar vendo o vídeo lindo, maravilhoso do clipe da canção. O seu coração, sabe? O seu coração, os seus sentidos, a sua consciência, sabe? Tudo tem que estar ali, naquele momento, vivendo aquele momento. Para que você realmente viva algo diferente, para que você realmente se debruce, sabe? Sobre estar ali com Deus, viver esse momento com Deus. E nada mais, né, certo do que nesses últimos tempos, né, que a gente tem vivido sobre, né, o tempo nos atropelando, né, nem a gente administrando o tempo, é ele atropelando a gente. Então, assim, essa canção ela é linda, só fortalece mais ainda aqui a certeza que eu já tinha sobre essa canção ser tão espiritual e tão de Deus e ter essa unção que essa canção tá carregando para todos os lugares que ela tá chegando. E que Deus continue abençoando sua vida.